Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vai ser sobre RPG. Hoje a gente vai continuar caminhando aqui pela Terra-média do Um Anel RPG, livro baseado aí na obra do Tolkien, né, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, separando tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral de qual é a pegada do jogo. Quem está chegando agora, não entre em pânico, tem uma playlist aqui exclusiva com todos os nossos vídeos do Um Anel RPG, para você poder acompanhar a série sem problema nenhum, beleza? Quem está ligado no movimento, quem já está acompanhando a gente aqui, já está inscrito no canal, sabe que a gente está atualmente no livro de Fases de Aventura, tá? Que vai destacar alguns eventos principais aqui durante essa fase, que significa basicamente o seu roleplay, as sessões, os eventos mais importantes que podem acontecer. Então, já falamos do combate, já falamos de conselho no vídeo passado, e para fechar esse capítulo, hoje a gente vai tratar aqui da jornada. Quem está acostumado já com a obra do Tolkien, com os filmes, com as séries, enfim, sabe que essa questão de jornadas, de viagens, grandes viagens, são uma parte importante, né, do jogo, do cenário, enfim, tem a ver com o tipo de história que o Tolkien curtia contar e etc e tal. Então o livro tem um certo destaque para essa jornada, com várias mecânicas, com várias possibilidades de explorar, com várias coisinhas que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então olha só, o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, até para ressaltar a importância, né, que o sistema dá para essa questão da jornada, no finalzinho do livro a gente vai ter aqui, olha, uma folha, um registro de jornada, né, que é uma ficha, né, para sua jornada, vamos dizer assim. Olha, então aqui vão ter vários eventos, vários locais para você anotar algumas coisas, para você desenhar o trajeto que vocês fizerem, né, quem curte desenhar, quem é bom de desenho, mas mesmo quem não é bom, como é o meu caso, é importante esse quadro aqui, porque você vai utilizá-lo em algumas mecânicas, nem que seja para você fazer um esqueleto geral da sua aventura, sem precisar desenhar todos os detalhes do relevo e esse tipo de coisa. O registro de viagem, como eu mostrei, está no finalzinho do livro, mas aqui também tem a informação disponível que essa ficha, vamos chamar assim, está disponível para download no site da Free League. Aqui eu vou fazer um pequeno esculacho de oportunidade também, porque eu de fato não fui conferir. Mas eu não sei se eles esqueceram de mudar isso aqui, tá? E está disponível para download também no site da Devir, ou se é só no site da Free League mesmo, né? Enfim, a conferir. Se você já conferiu, se você for conferir, coloca aí nos comentários a informação pra gente, beleza? Uma coisa que eu acho interessante de mencionar também, antes da gente adentrar nas mecânicas, é essa questão de como e por que as viagens são importantes na Terra-média. Tá? Eu vou ler um trechinho aqui do livro, olha só. Por mais óbvio que possa parecer, os integrantes de uma companhia em viagem devem saber pelo menos aproximadamente onde o seu destino está localizado para poder alcançá-lo. E isso vai estar relacionado com os acontecimentos da Terra-média. Olha só, no final da Terceira Era, que é quando o jogo é ambientado, a Terra-média é um lugar perigoso e as pessoas que a habitam têm sido há muito tempo separadas umas das outras, a ponto de a maioria das pessoas não saber o paradeiro preciso de lugares a poucos dias de distância, se é que estão cientes da sua existência. Ou seja, é aquela ideia que os povos vivem isolados ali a grandes distâncias, justamente por isso, né, reforçando a ideia do quão importantes são em termos de mecânica as jornadas e por que elas são tão longas assim. Seguindo adiante aqui no capítulo, e agora entrando um pouquinho mais na parte de mecânica, a gente vai ter, olha, a seção de a companhia em viagem, ou seja, os preparativos, vamos dizer assim. O Anel RPG, ele parte da seguinte premissa. Quando o grupo vai entrar numa jornada, é preciso que cada personagem assuma uma função específica, tá? Papéis importantes, funções importantes que vão precisar ser desempenhadas durante uma jornada. Isso lembrando aqui que a jornada também não é você ir daqui para a vila vizinha que fica a 1 hora de cavalo, tá? A gente está falando aqui daquilo que eu comentei antes, né? Das grandes distâncias, dos locais desconhecidos, esse tipo de coisa, tá? Então, nessas grandes jornadas, é preciso que cada personagem assuma uma das funções que o livro coloca aqui. E quais são elas? Olha lá. Guia, o responsável por todas as decisões relativas à rota, descanso e suprimentos. Caçador, encarregado de encontrar comida na natureza. Vigia, encarregado de vigiar, obviamente. E o batedor, encarregado de montar acampamento, abrindo novas trilhas. Ou seja, cada um dos personagens que estiver envolvido nessa viagem vai precisar assumir uma dessas funções. Algumas delas podem ter mais de um personagem, tá? Ou, se o seu grupo tiver menos que 4 pessoas, alguém vai ter que fazer 2 coisas. A única exceção que o livro coloca aqui é a função do guia. Sempre é necessário que tenha apenas um guia em cada jornada. Seguindo adiante, assim como aconteceu nos conselhos que a gente viu no vídeo passado, as jornadas elas também têm uma sequenciazinha de passos em termos de mecânica e estrutura que o livro coloca aqui que a gente vai explorar. Então são 3 passos também, que são definir o caminho da jornada, fazer as jogadas de marcha e encerrar a jornada. Tá? Então a gente vai ver cada um desses passos aqui e quais são os desdobramentos de cada um deles. Então o primeiro, né, o mais simples, é o definir o caminho da jornada, o mais simples entre aspas, né? Porque o que isso vai representar? Aqui a gente vai remeter de novo
para aquele registro de jornada aqui, né? Lembra que eu falei que esses hexágonozinhos aqui, deixa eu tentar aproximar, são muito importantes, mesmo que você não saiba desenhar, né? Mesmo que você não seja um grande artista e tudo mais, que você faça só uns rabiscos lá. Por quê? Porque você vai utilizar, primeiro, esse mapa, né, que tem aqui no final, mais ou menos, para você ter uma ideia da distância que você vai percorrer, que o grupo vai percorrer. Ou o narrador vai apresentar alguma coisa para vocês nesse sentido. Mas qual é o principal, qual é a essência disso? Para definir o caminho da jornada, você vai precisar contar o número de hexágonos, né, entre o seu ponto de partida e o seu destino final, claro. E obviamente você vai ter que levar em consideração o terreno. Então, perdão, se você tem uma cadeia de montanhas ali intransponíveis no meio do seu caminho, você vai ter que rodear essas montanhas. Se você tem um rio que cruza ali, você só vai conseguir atravessar esse rio, se ele for um rio caudaloso, se tiver uma ponte ou num val, alguma coisa assim. Então, dificilmente a sua jornada vai ser uma linha reta exata entre um ponto e outro, tá? Mas quando você for representar isso no seu registro ali, como eu falei, você não precisa desenhar tudo isso, mas você precisa ter como parâmetro a quantidade, o número de hexágonos ali, e claro, você pode fazer referência a alguma coisa ali de relevo que vocês considerem importante, etc e tal. Olha só, então, só para mostrar um exemplo para vocês, olha aqui, que o livro traz um registro de jornada já meio preenchido, né, com os vários eventos que aconteceram aqui e tal, com a representação. Claro, não precisa ser tão bonitinha como essa, né? Como eu estou falando aqui. O importante é que você tenha nesse registro a quantidade de hexágonos. E por que que isso é tão importante? Por que que eu estou batendo nessa tecla aqui de quantidade de hexágonos? Porque isso vai ser importantíssimo para o nosso segundo momento da jornada, que é justamente as jogadas de marcha. Como é que vai funcionar isso? Nas jogadas de marcha, o guia, e somente o guia, por isso que só pode ter um, né, em cada jornada, vai fazer um teste de perícia, uma perícia chamada viagem, tá? E de acordo com o desempenho dele nesse teste, as coisas vão começar a acontecer. A jornada vai ficar mais movimentada, porque olha só, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Se a jogada do teste de viagem falhar, um evento vai ocorrer a 2 hexágonos de distância ao longo do caminho da jornada. Aqui o livro até entra em mais detalhes para aqueles que curtem mesmo dar mais realismo ou acompanhar mais de perto a passagem do tempo. Porque olha só o detalhe aqui. Ocorre a 2 hexágonos de distância, tá? Se estivermos no verão e na primavera. E a apenas 1 hexágono de distância se for inverno ou outono. Ou seja, se você está saindo aqui do ponto inicial, beleza, vamos sair aqui, vamos embarcar numa aventura. Faça seu teste de perícia aí, guia. E ele falha, né? Você vai ter o primeiro evento da jornada acontecendo a 2 hexágonos de distância, se for verão ou primavera, ou a 1 hexágono de distância, se for inverno ou outono. Ou seja, pisou fora de casa, já deu algum problema. A gente vai explorar um pouquinho sobre o que são esses eventos mais na frente do vídeo, tá? Mas segura aí essa informação. E a outra possibilidade, se o teste de viagem tiver sucesso, o evento vai ocorrer a uma distância de 3 hexágonos, mais 1 a cada ícone de sucesso que ele tiver, ou seja, a cada número 6 que ele conseguir naquele teste. Então por isso que é importante. Para uma viagem tranquila, o teste de perícia do guia tem que ser bem sucedido. E quanto mais bem sucedido ele for, mais terreno vocês vão conseguir avançar antes que aconteça alguma coisa. A ideia central é essa. Um detalhe que é importante de mencionar também é o que o livro chama aqui, olha, de locais perigosos. Olha só. Aqui a gente vai ter uma regrinha especial. Deixa eu mostrar aqui no mapa, não sei se vai dar para ver. Deixa eu selecionar um aqui. Aqui, por exemplo. Ó. Determinados locais no mapa, eles vão ter, olha, uma indicação aqui. Não sei se dá para ver. Tem um número 3 aqui. Isso significa que este local, esses 3 hexágonos aqui, eles são considerados uma área fechada, né, um local perigoso. E o que vai acontecer? O que esse número significa? Quando o seu grupo, por acaso, chega num local desse, ele tem que obrigatoriamente resolver 3 encontros, 3 desafios para conseguir transpor essa área. Então, nesse caso específico dos locais perigosos, você não vai fazer um teste de marcha para sair daí, para avançar a viagem. Não. Você vai ter que resolver 3 eventos e no final da resolução do terceiro evento, quer dizer que vocês encontraram o caminho para sair dessa área. É mais ou menos assim que funciona. Mas o que são esses tais eventos que eu estou comentando aqui desde o início do vídeo? Vamos lá, os eventos eles vão ser justamente a parte da aventura, né? Para você não passar a jornada inteira somente olhando a paisagem, tomando café, segundo café, etc e tal, e nada acontece. Então, para dar aquela emoção no jogo, existem esses eventos. E aí a gente vai ter também 3 passos para resolver esses eventos e o grupo poder seguir viagem. Então, o primeiro passo é justamente, olha, selecionar os alvos, tá? Não se assuste que tem esse dragão aqui, mas eu não vi ainda nenhum evento com dragão, mas vai que a sua sorte nos dados, né, não está tão boa assim. Então, primeiro, como é que vai funcionar essa questão do selecionar os alvos? Lembra que no início da jornada, cada um tem uma função? Então, isso vai ser útil neste momento aqui. Por quê? Existe uma tabela aqui no livro que o narrador vai jogar para ver quem é o alvo do evento. Tá? Então o alvo do evento pode ser o batedor, o vigia ou o caçador. Só quem está livre aí, quem é que está livre? Porque são 4 funções.
o guia. O guia tá livre porque ele que levou a galera para ali, né? Ele que fez a confusão, então depois o grupo lida com ele, né? Mas como alvos desses eventos, a gente vai ter os batedores, os vigias e os caçadores. Então o primeiro ponto é decidir qual deles vai ser o alvo, tá? E aqui, em seguida, na mesma tabela, tem aqui já relacionado qual é a perícia que vai ser testada nesse evento. Olha, então deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui a tabela, tá? E aqui a gente vai ter, de acordo com o resultado, qual função vai ser demandada e qual a perícia que ele vai ter que testar para se livrar desse evento. Esse é o primeiro ponto, né? Decidir quem vai ser testado e como. O segundo ponto, depois de escolher o alvo, é justamente determinar qual é o evento que vai acontecer. Então tem uma outra tabela aqui, tá? O narrador vai jogar, dessa vez um D12, tá? E dependendo do resultado, a gente vai ter aqui qual é o evento, qual é o tipo de evento, né? Uma descrição breve dele aqui, o que acontece, né? Alguns efeitos. E aqui no finalzinho, olha, pontos de fadiga, tá? Todo mundo que está na companhia vai ganhar esses pontos de fadiga de acordo com o evento que for sorteado. E o alvo desse evento, às vezes, pode ganhar alguma coisa a mais, alguma coisa prejudicial a mais, né? Eu vou ler uns exemplos aqui para vocês, olha só. Então, se o narrador tirar 1 no D12, qual é o evento? Desespero. Se a jogada falhar, todos na companhia ganham 1 ponto de sombra, né, de pavor. A gente vai ver a mecânica da sombra ainda mais pra frente. Além de ganhar esse ponto de pavor, você vai ganhar ainda, nesse exemplo que eu tô dando, 2 pontos de fadiga, tá? Se o narrador tirar 11 num D12, que é o pior evento possível, né, de acordo com o que a gente viu lá no início, né, de como interpretar os resultados dos dados, o evento 11 é um infortúnio terrível. Se a jogada falhar, o alvo, ou seja, aquele que está sendo testado, está ferido, tá? Mas, além disso, ele e todos os outros membros da companhia ganham 3 pontos de fadiga. Então é mais ou menos assim que funciona. Essa tabela ela vai dizer o que aconteceu, qual é o efeito mecânico mais ou menos e quantos pontos de fadiga cada um dos heróis vai ganhar por enfrentar aquele encontro, aquele desafio. E por fim, o terceiro passo aqui dos encontros, né? Como é que você vai resolver o evento? Como é que você vai se livrar dele? Você vai fazer o teste da perícia que foi indicada lá na primeira tabelinha que o narrador jogou. Aqui o detalhe é o seguinte: se você tiver mais de uma pessoa com a mesma função na companhia, elas podem se ajudar. Tá? Ou seja, um vai fazer o teste, né, o principal, mas pelo fato de ter alguém ajudando, essa pessoa vai ganhar mais um teste, esse personagem vai ganhar mais um teste para sua jogada. Além disso, tem um detalhezinho interessante aqui, olha, que é a questão de estradas e terrenos difíceis. Olha só, se o evento ocorrer em um hexágono indicando um terreno difícil, o herói jogador que faz a jogada perde um dado. Tá? Por outro lado, se o evento acontecer ao longo de uma estrada, o jogador ganha um dado, ou seja, o tipo de terreno vai influenciar aqui também de alguma maneira, né, na resolução aqui do encontro, né? E por fim, as consequências. Cada resultado na tabela de eventos revela o que acontece em termos de jogo com base no fracasso ou sucesso no teste de perícia, tá? Aqui é os exemplos que eu li para vocês ainda agora, né? Então, o que vai acontecer mais ou menos? Claro, aqui eu tô falando da regra seca, né? O mestre, o narrador, vai dar aquela costurada na história, vai botar uma firula aqui, outra ali, para transformar essas frases curtas assim num encontro, num evento mais dramático. Para a gente fechar essa parte aqui dos eventos, olha, o livro vai trazer uma página descrevendo com mais detalhes cada um dos tipos de evento e algumas características aqui, alguns exemplos, tá? Para você se inspirar na hora de criar os seus próprios eventos, tá? Isso aqui, a gente está fechando a parte da resolução dos eventos, né? Mas a gente ainda precisa dizer como a jornada termina. Você pode estar pensando aí, a jornada termina quando eles chegam no objetivo, né? Claro, óbvio, mas isso tem outros detalhezinhos que vão ajudar a dar aquele saborzinho do RPG nessa história. Em que condições eles vão chegar lá, né? A gente comentou aqui já um pouquinho dos eventos, e o que eu falei? Que eles geram uma consequência básica, a fadiga. E isso precisa ser contabilizado na hora em que a jornada se encerra. Como é que vai funcionar isso? Vão acontecendo os eventos e o personagem vai acumulando os pontos de fadiga ali. Isso significa que a jornada foi extenuante, foi cansativa, que ele já chega em frangalhos lá no destino final. Só que o detalhe é o seguinte: você vai acumulando os pontos, né, de fadiga ao longo da jornada, mas quando ela se encerra, tem algumas coisinhas que você vai fazer para amenizar um pouco a situação, para definir o quão cansado, o quão esgotado o seu personagem chegou, terminou aquela jornada, tá? Primeira coisa, se você estiver usando montarias, você vai descontar dos pontos de fadiga que você acumulou o vigor da sua montaria, tá? Fora isso, mesmo que você não tenha montaria, você vai fazer um teste de viagem, todo mundo nesse caso vai fazer um teste de viagem quando ela encerrar, para ver quantos pontos de fadiga vocês vão conseguir abater, ou seja, quão penosa foi essa jornada para vocês.
E por que isso vai ser importante? Se no final das contas sobrar ainda algum ponto de fadiga, o seu personagem vai recuperando esses pontos, né, no ritmo de um ponto de fadiga para cada dia de descanso num local seguro, que não seja numa estrada. Ou seja, se ele chegar muito detonado no final da viagem, ele vai perder um tempo que pode ser grande, né, para se recuperar totalmente e ter condições de prosseguir com a missão, por exemplo. E por fim, uma última informação interessante para a gente comentar aqui a respeito das jornadas é a marcha forçada. Olha só. Você pode impor um ritmo acelerado de viagem para tentar completar a sua jornada em menos tempo, beleza. Mas isso vai ter um resultado que vai influenciar também na sua fadiga. Cada dia de marcha forçada, você ganha mais um ponto de fadiga. Ou seja, o grupo precisa avaliar, dependendo da quantidade de encontros que ele já teve ou que possa ter ainda, né, se vale a pena ter essa marcha forçada. A fadiga talvez seja a característica mais importante para vocês irem monitorando ao longo da viagem, para que no final das contas os seus personagens não cheguem muito detonados, porque também tem isso, dependendo de para onde eles estejam indo, pode ser que eles precisem chegar lá prontos para ação. E se eles chegarem todos exaustos, fatigados, no negócio vai dar meio ruim, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, né, pra gente continuar trocando ideias aí. A gente fechou o capítulo de fases de aventura e no próximo vídeo a gente vai falar de fase de sociedade. Então quem quiser continuar acompanhando essa jornada com a gente, é só se inscrever aí no canal, ativar o sininho e até a próxima resenha.